Pastor, outra perguntinha pro senhor. Na visão do senhor, por que tem tantos... deixa eu ver aqui. Como foi que tu colocou? Temos tantos... Fora da igreja. Fora da igreja, que é o famoso desigrejado, né? Não é isso? Porque assim, a minha visão, né? Pelo que eu conheço, pelo pouco que eu conheço, e eu sei que ele não é o... Ele tá sendo modesto, viu, gente? Ele conhece muito. Não, assim, sobre o assunto, né? Sobre o assunto específico. Assim, sobre os desigrejados. Eu sei que ele não é o fundador, mas assim, o pastor Caio Fábio é como se ele fosse um dos cabeças dos desigrejados. Pelo menos o que eu vejo na internet. Ele defende muito essa questão dos desigrejados. E assim, como é que o senhor vê essa questão dos desigrejados da igreja brasileira? A gente vê, isso tem crescido. Como eu disse no começo, eu tenho 53 anos de evangelho. E nesses 53 anos de evangelho, havia uma coisa interessante no censo, no IBGE. né? IBGE. Deixa eu tomar um pouquinho d'água. Fica à vontade. Ô, nosso amigo, vai pegar mais água pra nós? Pode ir falando, Não, pastor. tá bom. Pode ir falando. Meu tá, beleza. Na minha época, assim, logo quando nós iniciamos o evangelho, no evangelho, e durante muito tempo, a gente viu uma coisa interessante no IBGE, uma pesquisa. A pesquisa do IBGE diz assim, lá nos questionários, né? A gente sabe que o IBGE é resposta de questionários, não é isso? Uhum. Lá tinha assim, religião, aí tinha católico, aí embaixo tinha praticante ou não praticante. E era interessante que religião evangélico não tinha esse negócio. Não tinha essa opção, né? Não tinha essa opção do IBGE. Os anos foram passando, as coisas foram avançando, e o número de pessoas que se dizem evangélicas, que estão fora da igreja, aumentou significativamente, né? E hoje o IBGE já incluiu, para a tristeza nossa, né? Já incluiu evangélicos. Aí a pergunta logo em seguida é praticante ou não praticante? Isso é resultado, com certeza, do evangelho que nós praticamos hoje, né? Infelizmente, algumas correntes teológicas, e eu não estou falando de igreja nenhuma, não quero me posicionar, eu quero ser ético, e eu não quero mencionar nome, mas a gente vem observando que várias igrejas evangélicas têm abandonado a questão de temer a Deus. E isso, lembra que eu disse aqui, quando eu falei do temor, o temor é uma ponte que nos liga a Deus. Da mesma forma que a falta de temor é a ponte derrubada. É aquela ponte que cai. Eu não estou dizendo que o temor é a parte principal, mas ela é o meio pelo qual Deus nos chama para perto dele, para depois revelar todo o seu amor e toda a sua misericórdia. E com o passar dos anos, esse temor, até por muitas pregações de muitas correntes teológicas, você não precisa temer a Deus, Deus é Pai e Ele é Pai. Eu não discordo de nada disso. Ele é amor e Ele é amor. Mas o mesmo a Bíblia que diz que Deus é Pai, Deus é amor, Ele diz que Deus é justiça. E nós precisamos entender a dimensão disso. E isso tem sido desprezado, tem sido pouco valorizado. E o resultado disso é que começou, a gente percebe hoje, uma falta muito grande de temor entre os evangélicos, né? Hoje nós queremos um Deus colega, um Deus amigo, um Deus, um cara lá de cima, né? E coisa dessa natureza. E a gente, com o passar do tempo, essa ponte que nos ligava a Deus foram desconstruídas e nós nos afastamos de Deus. E o resultado disso é que pessoas que um dia frequentaram o evangelho, que um dia frequentaram a igreja, que tiveram firme na sua fé, estão afastados, né? E a gente vê, por conta disso, as pessoas perderam aquele temor, quando a Bíblia diz, perdoai-vos uns aos outros, né? Suportai-vos uns aos outros. Hoje, eu não tenho que fazer isso, eu não tenho que seguir essa direção, né? Eu tenho várias igrejas, eu posso ir para outra.
Só que quando a gente não resolve uma situação aqui, a Bíblia em momento nenhum diz assim, se você tiver problema com seu irmão, você vai para um outro altar e lá você vai adorar. Vá para outro que você não tem, não existe esse direcionamento. Não existe esse direcionamento, né? Isso aí é falta de temor, claramente. O que a Bíblia diz é deixe sua oferta no altar. Ele não diz leve para outro altar, não. Ele diz deixe no altar. Depois vai e reconcilia com o teu irmão. Depois vem e oferece a tua oferta naquele mesmo altar. E não mudar de altar. As pessoas têm levado isso. E o resultado disso é desobediência, falta de temor a Deus. E a falta de temor nos afasta de Deus. E esfria na fé. E leva as pessoas a esfriarem na fé. E o que nós vemos hoje são pessoas que, por conta da falta de temor, também falta-lhe amor, né? E experimentar o amor de Deus, porque se distancia de Deus e deixa de experimentar. E aí a gente vê muita gente hoje que se decepciona com pastores, se decepciona com o irmão na igreja. E aí, em vez de resolver a situação, eles preferem Fugir, né? fugir e ficar e ter o seu evangelho. É a ideia de dizer que o tempo é que resolve, né? Não o tempo cura. Eu saio, não vejo mais o irmão, Fique sarado. fico sarado e pronto. Mas se vê o irmão de novo, meu amigo. Tá do mesmo Não jeito. resolveu, né? Não resolveu. E isso, o que é que leva a isso? Isso leva as pessoas devagarinho aí se afastando e de repente se encontram. E a outra coisa é que muita gente confunde a questão do congregar com o templo. Eu acho muito importante o templo. Eu não sou daqueles que desprezam o templo. Até porque a Bíblia diz que só lá não haverá mais templo, né? Enquanto nós estivermos aqui, foi a forma que Deus decidiu ter um lugar, seja debaixo de um viaduto, seja numa escola, seja debaixo de uma árvore, ou seja num prédio. Ali é o templo escolhido para a igreja congregar. E aquele lugar ali é importante para reunir a igreja. E as pessoas perderam essa referência. E acham agora que estar naquela igreja, eles associam com o templo. Estar naquele templo não é necessário. Eu posso ir para outros templos. E é interessante que muitas vezes ele diz, o templo não é importante. Mas é isso que eles fazem, eles vão para outro templo. Né? Mas continua com as mesmas falhas, os mesmos erros. E o resultado, todas as vezes que isso aconteceu na minha vida, onde eu passei 9 anos sem pisar na igreja, e agora aconteceu na minha vida, e eu passo isso para os jovens, eu passo isso para a igreja, dizendo que a falta de temor nos afasta de Deus e nos faz com que a gente perca a referência de igreja, que não é templo, mas é aqueles irmãos com quem nascemos. Porque ninguém escolhe a família que nasce. É verdade. No mundo espiritual não é diferente. Quem você escolheu a igreja para nascer? Quem foi que escolheu? Foi Deus, né? O Deus que trouxe você e você foi... Nasceu de novo nesse lugar. Nasceu de novo nesse lugar. Então, é muito importante que a gente crie vínculo. Eu não estou dizendo que você não pode sair da igreja. Claro que você pode. Tem muitos motivos para você sair da igreja. Você é chamado para um outro ministério. Eu mesmo saí da igreja, né? Uhum. Você é chamado para um outro ministério. Deus vai lhe acompanhar agora no novo ministério. Você se mudou de lugar e ficou inviável você congregar. Existem muitas... Mas as pessoas não precisam dessas razões plausíveis. Elas entram muitas vezes em choque com o pastor, entram em choque com a igreja ou com sua liderança. E eles dizem, eu não preciso ser crente dessa igreja. Eu posso ser de outro templo, né? Sendo que eles desprezam que Deus fez ele nascer naquela família, naquele lugar. Volto a dizer, a gente recebe pessoas de outras igrejas aqui, recebe. Mas a gente procura saber o que é que aconteceu, tenta resolver e ver que aquilo, o fato deles estarem aqui conosco é uma necessidade maior. E elas existem e precisam ser analisadas à luz da Bíblia e à luz de Deus. O resultado é que muitas vezes o que acontece é que você vai para uma igreja X, igreja Y, igreja Z, e você descobre que você, de repente, está desinteressado de congregar. E aí gera os desigrejados. Eu não vou entrar na questão do Caio Fábio, apesar de ter sido do meu tempo, né? Mas é exatamente o que acontece.